Boa tarde. Meu nome é Karina Benedito dos Santos Ribeiro, sou estudante de psicologia. Gostaria de cumprimentar a banca. O presente trabalho trata-se de um estudo de pesquisa qualitativa e discursiva através de uma revisão bibliográfica pesquisadas em livros, dissertações e artigos científicos. Este trabalho propõe-se abordar a problemática da doença psicossomática e psicologia da dor em pacientes com depressão, partindo da ideia de que existe uma integração em psico e o somático. O objetivo desse trabalho foi estudar a relação que o corpo e o psico possuem, especialmente no que se refere aos fenômenos psicossomáticos. Procura-se conhecer as relações e desenvolvimento da dor em pacientes que sofrem com depressão, que é comum que eles relatam dor no diagnóstico. Com as doenças psicossomáticas dos sintomas físicos, não é comprovada a relação entre dor e depressão, e da depressão ser diagnóstico psíquico comum em doentes com afecções clínicas. O indivíduo não consegue conciliar seus pensamentos e ações, deixando-se dominar pelas emoções negativas que afetam a função dos órgãos e é interpretada como dor. Tratar apenas as doenças físicas, há uma grande possibilidade de que esses sintomas voltem e até mesmo os piores. Por isso, a importância de um atendimento mais específico para compreender a origem da enfermidade. Segundo o Francimático, só se tornou possível a partir dos estudos e pesquisas sistemáticas da interação entre mente e corpo, onde cada doença é psicossomática. O método psicossomático só se tornou possível através dos estudos e pesquisas sistemáticas da interação entre mente e corpo, onde cada doença é psicossomática, uma vez que fatores emocionais influenciam todo o processo do corpo através das vias nervosas humanas e que os fenômenos simpáticos e psicológicos ocorrem no mesmo organismo e são apenas dois aspectos do mesmo processo. A dor pode apresentar-se como um dos sintomas mais comuns, mas para Mélio Filho, analisar que a dor pode manifestar-se de 3 níveis. No primeiro, ele constitui um sinal registrado pelo ego de que se acha em curso uma ameaça à integridade espiritual ou funcional do organismo. No segundo nível, ao verificar-se que a experiência pode ser repartida, isto é, comunicada a outra pessoa, faz da dor um meio básico de pedir ajuda. No terceiro e último plano, a dor não mais denota um referencial ao corpo, mas pode expressar queixa, ataque, aviso de perda inerente do objeto. Neste último nível, a dor pode ser utilizada como uma forma de manipular os outros, ganhar o controle sobre eles, ou então já em outro plano, como forma de aliviar a culpa por alguma falta real ou imaginária cometida anteriormente. Becker propõe que as pessoas deprimidas apresentam distorções do processamento de informações, que resultam em uma visão negativa persistente de si mesma, do futuro e do mundo. Presume-se que estes conteúdos e processos cognitivos estejam por trás de sintomas comportamentais, afetivos e motivacionais da depressão. A terapia cognitiva é uma abordagem ativa, diretiva e estruturada. Fundamenta-se numa base lógico-teórica, determinados pelo modo de como ele estrutura o mundo, ou seja, como as pessoas desenvolvem determinadas crenças sobre si mesma, sobre o mundo. O modelo cognitivo de transtornos emocionais afirma que para entender a natureza de um episódio ou uma perturbação emocional, é preciso se conectar no conteúdo cognitivo da relação do indivíduo ou evento ou da linha de pensamento perturbadora. A partir da revisão bibliográfica, foi possível vislumbrar vários elementos envolvidos na relação entre mente e corpo, a evolução histórica percorrida até chegar-se à atual abordagem das psicossomáticas. Os pacientes psicossomáticos possuem a desorganização psíquica devido à falta de capacidade de representação com pensamentos operatórios e à incapacidade de entrar em contato e vivenciar seus sentimentos, o que culminaria em descargas pulsionais do corpo, aumentando assim a vulnerabilidade do sujeito para adoecer.
Diversos estudos têm demonstrado que alguns indivíduos, ante a impossibilidade de representar mentalmente seus conflitos, expressam-nos com o corpo por meio de sintomas psicossomáticos. Também tem sido investigado como situações de estresse, ansiedade, depressão podem influir no curso e na evolução de determinadas doenças. Essa dificuldade da representação e subjetivação do afeto tende a se apresentar quando a influência de cuidar da retina à infância, ainda por um histórico de vida permeado por violência, negligência ou dependência do outro. Ficou clara a relevância do estudo, tendo-se em conta que a depressão em pacientes oncológicos pode perceber ou manifestar-se a posterior do diagnóstico e tratamento do humor. Alguns estudos demonstram que a maior parte dos pacientes oncológicos pesquisados apresenta história prévia de depressão, mas em outros a depressão se manifesta como um agravante do câncer. Partindo da compreensão das organizações psicológicas e alterações psicopatológicas encontradas, abordam-se finalmente formas de intervenção utilizadas. Dessa forma, amplia-se o conhecimento e experiência de estudantes e profissionais da área da psicologia, no sentido de proporcionar alternativas para o avanço das formas de intervenções clínicas e o maior sucesso no tratamento desses quadros. Outros referenciais teóricos utilizados neste trabalho para embasar o trabalho de conclusão de curso foi sobre um autor chamado Zimmermann, ressalta que o conceito alude à dificuldade dos pacientes somatizadores conseguirem ler as suas emoções e, por isso, elas expressam-se pelo corpo. Para os pesquisadores dessa escola, na causa da alexithymia existe um substrato neurofisiológico, as dificuldades de simbolização das vivências emocionais, que resultaria de uma falha das conexões neuronais entre o sistema límbico do cérebro, responsável pelas emoções, e o córtex cerebral, responsável pela capacidade de síntese das percepções, justamente com antecipações das ações. De acordo com o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5, os transtornos gerados a partir da ligação entre mente e o corpo são classificados como os transtornos de sintomas somáticos e esses indivíduos geralmente há a presença de sintomas somáticos variados, provocando sofrimento e ou perturbações significativas da vida diária. Entretanto, às vezes pode apresentar-se apenas um sintoma grave, sendo este geralmente a dor, que pode manifestar-se no organismo de diferentes formas, aguda ou crônica, e de ordem orgânica ou traumática, com repercussões psíquicas ou de origem inicialmente psicogênicas em repercussões orgânicas, assim como a dor que é comunicada de forma superlativa ou aquela que o sujeito sofre silenciosamente, etc. Considero possível, a partir deste trabalho de conclusão de curso, futuros estudos que contribuem para outras descobertas no tratamento de pessoas com problemas psíquicos, somáticos ou psicossomáticos, levando interatividade e baixo custo para os consultórios psicológicos. Sendo assim, os estudos feitos deste trabalho possibilitará grandes contribuições para o meio acadêmico e científico, referentes aos aspectos emocionais das doenças físicas do ser humano e mostrar a importância das intervenções terapêuticas no tratamento das doenças psicossomáticas. Concluo então assim o meu trabalho de conclusão de curso, agradecendo aos meus tutores e orientadores,